Olá, me chamo Andréa Vieira, sou a chefe da Casa de Antônia e tô aqui hoje no estande da Laguna para fazer uma receita deliciosa com vocês. O prato escolhido para hoje foi um risoto branco. Ele é a base de todos os risotos. Então, com essa receita, vai ser muito fácil estar agregando a qualquer ingrediente e mudando o sabor desse prato. Junto com ele, eu vou fazer um molho pesto, que é outro molho delicioso, que além de poder ser usado com esse risoto, pode ser usado em saladas, com queijos. Então, vamos começar? Os ingredientes para o nosso risoto são 2 colheres de sopa de manteiga, ou 30 gramas, a cebola bem picadinha, é 1 xícara de cebola, o arroz arbóreo, aqui tem 2 xícaras de arroz, vinho branco, 1 xícara, o caldo de frango já está aqui na panela. E para finalizar, vão ser usados 3 colheres de manteiga, 3 colheres de creme de leite fresco e o queijo ralado. Então vamos começar com a nossa receita. Primeiro a manteiga, a panela já está aquecida e em seguida vem a cebola. Agora eu deixo a cebola ficar translúcida, então vamos refogar um pouquinho para depois colocar qualquer outro ingrediente. O caldo de frango já está aquecendo. Sempre quando a gente faz o risoto, o caldo tem que estar fervendo durante todo o cozimento. Um pouquinho de sal. Dentre as técnicas do risoto, essa é a primeira técnica que a gente está fazendo, que é colocar o sofrito, que é estar dourando essa cebola, refogando essa cebola com manteiga. A segunda parte do processo é a tostatura. É quando eu vou colocar o grão de arroz junto nessa manteiga com essa cebola e realmente estar fritando esse grão junto. Eu estou usando hoje o arroz arbóreo, mas pode ser o carnaroli, pode ser o roma. Tem N grãos que também fazem um belíssimo risoto. Agora eu vou estar dourando, assim, passando bastante esse caldo aqui, dourando ele, esse grão, para fazer a minha tostatura. O cálculo do arroz para o número de pessoas, se for como prato único, o ideal é que seja meia xícara de arroz arbóreo por pessoa. Então a nossa receita de hoje é para 4 pessoas e eu estou usando 2 xícaras. Se for um prato que vai estar acompanhando uma proteína, então eu vou colocar o arroz, o risoto, junto com uma carne, junto com alguns frutos do mar, aí pode ser diminuído para 1/4 de xícara por pessoa. Esse processo que a gente começou do risoto, da cebola, com a manteiga, agora vem o arroz, aí vou adicionar o vinho. Vamos deixar todo o álcool evaporar para começar a adição do caldo. Então o vinho está quase seco. O caldo do risoto é adicionado aos poucos. Eu não posso colocar muito caldo, eu tenho que ir colocando conforme o arroz vai secando. O ideal, então, uma panela de fundo bem grosso, o caldo sempre fervendo e você mexendo sempre. Quanto mais mexe o arroz, mais amido esse grão solta, mais cremoso vai ficar o seu risoto. Enquanto o meu arroz está cozinhando, meu risoto está cozinhando, eu vou estar sempre adicionando caldo e mexendo. Aí eu vou fazer o molho pesto agora. O ponto do arroz é um outro fator que deixa as pessoas um pouquinho em dúvida quando faz um risoto. O risoto tem que estar com o arroz al dente e bem cremoso. Para isso, existe um macetinho. Quem quiser colocar um timerzinho, a partir do momento que o vinho secou e eu coloquei a minha primeira concha de caldo, gira em torno de 17 minutos. Ali você vai estar experimentando e finalizando com aqueles ingredientes que eu falei no início que a gente ainda não usou. A segunda parte do nosso prato de hoje é aprender a fazer o molho pesto. Vamos ver os ingredientes? O principal ingrediente do pesto é o manjericão. Eu estou usando um queijo grana padano. Pode até estar misturando 2 tipos de queijo, fica muito gostoso. Em vez do pinole, vou estar usando as nozes, levemente tostadas, 2 dentes de alho e um azeite de oliva de boa qualidade. O molho pesto tradicional deve ser feito todo no pilão. Como isso vai demorar muito tempo, e eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa que pode ser tão boa quanto e de forma mais rápida, eu vou começar ali do pilão e depois vou usar um mixer para estar finalizando. Então eu começo só a usar os 2 dentinhos de alho e um pouquinho de sal para me ajudar e eu vou estar esmagando esse alinho. Essa pastinha que o alho e o sal formaram, o meu manjericão, aqui eu tenho
mais ou menos umas 3 xícaras, queijo ralado, as nozes e o azeite de oliva. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta, mas o sal eu vou esperar para experimentar no final, porque eu já coloquei um pouquinho de sal junto com o alho, eu tenho o queijo que já é salgado, então eu vou esperar depois que estiver pronto, eu vou experimentar e se precisar eu adiciono um pouquinho mais de sal. Então, para facilitar todo o processo, vou estar usando um mixer. Tá pronto, eu vou experimentar o sal, se precisar vou estar adicionando um pouquinho. E nosso pesto está pronto. Agora vamos voltar aqui para o nosso risoto, adicionando o caldo o tempo todo e mexendo. E lembrando que o caldo tem que estar sempre fervendo, para não abaixar a temperatura do risoto. Como a gente faz o risoto em fogo alto, adicionando o caldo o tempo todo, ele vai soltando o amido e se eu não for mexendo, esse amido vai fazendo o arroz colar no fundo e acaba queimando. Então o ideal, realmente, quanto mais eu mexo, mais amido eu solto e não corro o risco de estar queimando o meu arroz na panela, grudando. Pimenta, eu gosto de usar a pimenta do reino fresca. Já vou colocar um pouquinho mais de sal. E se a gente está ali controlando no relógio, aqueles 17 minutos que eu falei do risoto, após a evaporação do vinho, a única forma de saber se o risoto está bom ou não é experimentando o grão. Um pouquinho mais de sal. Então, o risoto indo para a última parte das técnicas que a gente usa chama mantecatura. O que é a mantecatura? É a hora que eu vou estar finalizando o meu risoto, todo o caldo já secou, eu vou finalizar com a manteiga, o queijo e aquele creme de leite. Tirar a panela do fogo e deixar ela tampada. Diferente de... primeiro desliguei do fogo, então vem aqui agora a manteiga, creme de leite e o queijo ralado. Vou dar uma leve mexida, tampar e tirar a panela da chama onde ela estava, mesmo com a chama desligada, para não passar o meu arroz. Diferente da maioria dos pratos, o risoto não espera os convidados. Ele tem que, a hora que ele está pronto, todo mundo tem que estar sentado na mesa para começar a comer. O risoto começa a esfriar, ele começa a enrijecer, por conta dos queijos e do amido. Então o ideal é que, assim, vou servir o risoto, já está todo mundo sentadinho na mesa. Então agora vamos ao melhor momento, eu estou esperada, servir o risoto. Passaram uns 2 minutinhos, eu vou dar uma última mexida nele e está pronto para servir. Se fosse um risoto como um primeiro prato, uma entrada, não precisa ser um prato tão grande. Então aqui está o risoto, um pouquinho vem do pesto, uma folhinha de manjericão, um queijo para dar um charme nesse nosso prato.